Fiz esse vídeo para mostrar de forma resumida tudo o que acontece no especial do Bardock, o pai de Goku. Esse esquema não mostra alguns personagens menos importantes para simplificar o mapa. Para esse vídeo foi acrescentado o planeta Vegeta bem no meio, em um tamanho bem maior que o normal, pois esse é o foco do vídeo. Isso pode parecer estranho, eu preferia mostrar essa história em um mapa igual ao da Terra, mas infelizmente não existe um mapa do planeta Vegeta em lugar algum. Já o planeta Kanassa foi colocado no canto inferior esquerdo. O planeta Mid está posicionado no canto superior esquerdo do mapa, um dos muitos planetas já dominados pelo Freeza no canto superior direito e um planeta aleatório no inferior direito. Não se preocupem, vocês vão entender do que se tratam todos esses planetas durante o vídeo. E lembrem-se que esse resumo não é do mangá, até porque esse filme não é baseado em um mangá. E lembrando que todas as viagens interplanetárias desse vídeo são feitas por naves tipo essa, mas elas não são mostradas para simplificar o esquema. Essa história se inicia 30 anos pro passado em relação à saga Cell. Achei interessante iniciar o filme mostrando todos os Saiyajins no planeta Vegeta, o planeta natal deles. Um pouco antes do filme começar, Freeza ordenou que a equipe de Bardock invadisse o planeta Kanassa para eliminar a todos. Porém, na verdade, Freeza queria destruir este planeta porque os habitantes dele possuíam habilidades psíquicas, como a de prever o futuro, o que me deixa intrigado. Como não previram que seriam atacados? Ou eles sabiam, mas não puderam impedir? Vale lembrar que esses planetas não estão próximos fisicamente, então é improvável que a viagem tenha durado menos de um dia. Vegeta e Nappa, por exemplo, demoraram um ano para chegar na Terra. Falando neles, enquanto isso, os dois foram até o planeta onde Freeza estava. No caso, a primeira aparição deles é nesse planeta. Esse filme dá a impressão que se passa todo em um dia só, mas acredito que se passaram pelo menos vários meses. No início do filme, graças à lua cheia, eles se transformam em macacos gigantes e mataram todos os Kanassadins, com exceção de um, que ficou inconsciente. Enquanto isso, Goku, que nessa época era chamado de Kakaroto, havia nascido recentemente no planeta Vegeta, o planeta dos Saiyajins. E ele é o filho de Bardock, o personagem principal desse especial. Então, os doutores Plantor e Malaka, vendo que ele tinha um poder de luta baixo, concluem que ele será enviado para um planeta fraco. Sim, um bebê enviado sozinho e sem nenhum suporte técnico para sobreviver sozinho. Após os 5 Saiyajins voltarem ao normal, eles se reúnem e conversam. Seripa, a única mulher da equipe, que por alguma razão, pelo menos no Brasil, foi dublada como que fosse um homem, propõe que eles voltem ao planeta Vegeta, que por alguma razão, pelo menos aqui no Brasil, é chamado de planeta Belita. Mas nem acho justo criticar a dublagem brasileira. Bardock, na voz original japonesa, é dublado por uma mulher, a mesma que dubla o Goku, Gohan e Goten, mesmo quando eles são adultos. E a maioria das pessoas não se importam com isso, sem contar que em outra versão da dublagem desse filme, a Seripa foi dublada por uma mulher. Corrigiram, no caso. Bom, continuando, Bardock diz que não quer ir ver um guerreiro de classe baixa, não se importando com seu próprio filho. É engraçado, pois o próprio Bardock é um guerreiro de classe baixa, e ele é bastante forte. Lembrando que nesse momento, Bardock ainda não sabe qual é o poder de luta do filho. Enquanto isso, o último Kanassadin vivo acorda e ataca Bardock na nuca. Com isso, ele transfere para Bardock sua habilidade de prever o futuro, como uma maldição. Sugesh, em seguida, o golpeia para longe. Então Toma o atinge uma rajada de Ki, mas mesmo assim ele não morre, apenas pegando fogo. Ele revela que a raça dos Saiyajins será extinta, mas Bardock o elimina com uma bola de energia. Sim, ele matou sem pensar 2 vezes o único cara que podia ajudá-los a antecipar sobre o destino do planeta deles. Porém, em seguida, Bardock cai no chão inconsciente. Então, ele é levado pelos amigos de volta para o planeta Vegeta para ser curado. Não dá para saber quando exatamente isso aconteceu, pois não foi mostrado durante esse filme, mas Goku acaba sendo colocado junto de outros recém-nascidos e fica ao lado de Broly. Esse fica furioso por ele chorar muito. Bom, isso vocês podem ver no filme do Broly, que eu já resumi aqui. Depois disso, mais um tempo se passa e Rei Vegeta, temendo o poder de Broly, o condena à morte junto do pai, mas os dois sobrevivem e ficam jogados em um lixão. Isso também é mostrado no filme que eu citei. Bardock é enviado para uma máquina de cura, coincidentemente com os mesmos doutores, talvez sejam os únicos doutores do planeta, vai saber. Enquanto isso, Vegeta Jr. elimina vários Saiyajins em um treinamento. Ele considera que isso não foi desafiador, então decide ir até Freeza. Vegeta Jr. avisa que irá para outro planeta, e Freeza concorda. Que foi? Acho estranho eu chamar ele de Vegeta Jr. Enquanto o pai dele estiver vivo, esse tem que ser o nome dele. Não é mostrado se Nappa foi junto dele, então considerem que ele foi. E o
Raditz não é mostrado e sequer citado durante esse especial, por isso decidi inventar que ele ainda é jovem. E vamos supor que ele também foi junto de Vegeta, lembrando que isso é completamente incerto. Talvez ele estivesse em qualquer outro planeta aleatório. Bom, depois eu falo mais sobre essa minha especulação. Isso não foi mostrado durante esse especial, mas sim durante um filler do anime Dragon Ball Z. Por isso, não sei exatamente quando isso aconteceu, mas em algum momento, Rei Vegeta e alguns súditos foram até onde Freeza estava. Rei Vegeta e seus homens enfrentam alguns soldados de Freeza, conseguindo eliminar todos. Depois, Rei Vegeta consegue chegar até onde Freeza está, sendo seguido por seus soldados, mas estes ficam com muito medo do grande imperador. Ele diz que quer derrotar Freeza para assumir seu lugar. Freeza o mata com um só golpe e depois também elimina os outros Saiyajins. Como nada disso é mostrado durante esse filme, acredito que essa cena dê uma noção melhor do motivo de Freeza ter decidido eliminar todos os Saiyajins. Se o líder de todos eles decidiu trair Freeza sem nem usar um rastreador antes para verificar se tinha alguma chance de derrotá-lo, como confiar em todos os outros? Voltando aos fatos do filme do Bardock, Freeza ordenou que a equipe de Bardock fosse ao planeta Mito, mas como ele decidiu eliminar todos os Saiyajins e eles estariam fora do planeta por causa dessa viagem, então ele manda Dodoria com seus soldados de elite para lá com o objetivo de matá-los. Lembrando que provavelmente a equipe de Bardock não é a única que destrói planetas pelo universo, até porque é uma equipe de classe baixa. Então imagino que haviam outras equipes de Saiyajins dominando planetas ao mesmo tempo, ou seja, que estavam fora do planeta Vegeta naquele momento. E Freeza deve ter mandado outros de seus soldados para eliminá-los, para restar apenas os Saiyajins que estavam no planeta Vegeta. Possivelmente, ele mandou as forças especiais de Ginyu, Kiwi e outros soldados, como por exemplo até o mesmo próprio Zarbon, de seu exército para também matá-los. Mas isso é só uma suposição minha. Enquanto isso, Bardock tem algumas previsões com o futuro de seu filho, mostrando algumas cenas do Dragon Ball clássico. No meio, também são mostradas imagens dos seus aliados morrendo, mas são bem rápidas, como que fossem mensagens subliminares, e por isso decidi nem mostrar. Isso faz ele acordar assustado. Porém, ele perde o foco ao saber que os colegas já partiram sem esperar por ele. Porém, antes de ir atrás dos amigos, Bardock decide ver o filho, por causa das premonições que teve. O rastreador informa que o poder de luta dele é 2, então ele vai embora decepcionado. Enquanto isso, Bardock também vai ao planeta para participar da diversão de exterminar todos os seres vivos de lá, mas a equipe de Bardock elimina todos os habitantes do planeta sem dificuldade, e logo em seguida, Dodoria e seus soldados chegam no planeta. Shugesh e Seripa são os primeiros a serem eliminados. A morte deles nem é mostrada. Totepo avança, mas também é eliminado. Toma é o único que sobrevive, mas fica muito ferido após apanhar bastante. Dodoria ainda revela para ele sobre as intenções de Freeza de eliminar todos os Saiyajins. Em seguida, Dodoria dá um golpe final em Toma, mas ele sobrevive. Depois, Bardock chega no planeta e vê que todos os habitantes dele já estão mortos. E em seguida, ele vê que todos os seus colegas também estão mortos, mas percebe que Toma sobreviveu e vai até ele. Bardock acreditava que habitantes do planeta Meat haviam eliminado eles, mas com as últimas palavras, Toma revela todo o plano de Freeza e pede para Bardock impedi-lo, morrendo em seguida. Bardock tira uma faixa branca do braço, limpa o sangue no rosto de Toma e coloca a faixa, agora vermelha de sangue, na testa. Em seguida, a equipe de Dodoria, convenientemente sem ele junto, vai até Bardock. Era pra Bardock saber, pelo rastreador, que Dodoria estava no planeta também, e que é mais fraco que esse inimigo, mas acho que ele não tinha medo desse detalhe. Bardock enfrenta os 4 em um combate emocionante, lembrando que os 4 são representados por apenas um único soldado. Aliás, esse é o único combate divertido de todo esse filme, apesar de que Bardock só fica se movendo super rápido e conseguindo enganar e golpear os adversários. Ele se move tão rápido que os inimigos sentem que ele está se teletransportando. É engraçado isso, pois futuramente o teletransporte vai ser uma técnica quase que exclusiva do Goku. Falando no Goku, durante a luta, Bardock volta a ter previsões com ele, lutando contra o Príncipe Vegeta, o que faz ele apanhar um pouco, mas no fim do combate, Bardock mata todos eles. Era para eles saberem que Bardock era mais forte com o uso do rastreador, mas tudo bem. Porém, depois disso, Dodoria finalmente aparece. Talvez ele estivesse dormindo, ou goste de ver aliados morrendo. Dodoria solta uma rajada de ki pela boca, atingindo Bardock em cheio. Ele é lançado para longe e fica inconsciente, ficando com o cadáver dos 4 amigos em cima dele. Mas eles não aparecem nesse esquema porque os mortos sempre desaparecem por aqui, e o rastreador dele é destruído.
Zarbon, através do rastreador, diz para Dodoria retornar. No original, na íntegra, Zarbon diz: recebemos ordens para retornar. Isso dá a entender que Zarbon também não estava lá com Frieza. Talvez ele também tenha ido eliminar uma equipe de Saiyajins que não estava no planeta Vegeta naquele momento. E agora que, em teoria, todos os últimos sobreviventes estão no planeta Vegeta, com exceção do Nappa, Raditz e o Príncipe Vegeta, pronto, agora não preciso mais chamar ele de Vegeta Jr., pois o pai dele já tá morto. Mas decidi colocar a palavra príncipe para não confundir com o planeta. Enquanto o planeta estiver vivo, entre aspas, vou continuar tendo que chamar ele de Príncipe Vegeta. Depois de um tempo indeterminado, Bardock acorda, mas tá muito ferido. Por agora estar sem rastreador, ele decide ir pessoalmente alertar os outros Saiyajins sobre as intenções de Frieza. Agora, como tem mais espaço pela falta de personagens, vamos aumentar o tamanho da nave do Frieza. Até porque Frieza vai usar ela para ir até o planeta Vegeta. É engraçado pensar na super coincidência que Bardock, de todos os Saiyajins que não estavam no planeta Vegeta, foi o único a sobreviver ao ataque dos soldados de Frieza. Tanto é que só ele retorna ao planeta para alertar sobre a situação. E por outra super coincidência, outros dos poucos sobreviventes é Raditz, um dos próprios filhos do Bardock. E por ainda mais uma super coincidência, o outro filho dele é o único bebê a ser enviado para algum planeta um pouco antes do planeta Vegeta explodir, sendo que, em teoria, nos últimos anos, outros Saiyajins bebês também foram enviados para outros planetas. Por que só o Goku sobreviveu? Não faz sentido ao meu ver, lembrando que o Príncipe Vegeta sobreviveu porque foi escolhido a dedo por Frieza. Nappa e Raditz também sobreviveram por sorte, pois estavam junto dele, ou então estavam em outros planetas aleatórios e também foram escolhidos por Frieza para sobreviver. Não dá para saber ao certo, mas mesmo assim eu acho muita coincidência todos esses parentescos entre os poucos sobreviventes que estavam fora do planeta Vegeta. Continuando, quando Bardock está chegando no planeta natal, ele vê Goku sendo enviado para a Terra. As duas naves se cruzam. Deve haver algum software super complexo que evita que essas naves colidam durante essas viagens interplanetárias. Enquanto isso, Frieza foi também até o planeta Vegeta, mas como ele não chega a pousar no planeta, considere que ele está indo para próximo do planeta, se distanciando do planeta que ele estava. E, obviamente, ele não foi para perto do planeta onde Vegeta está. Através de uma câmera, Frieza vê que a nave de Bardock tá indo até o planeta Vegeta. Dodoria pede desculpas por ter vacilado, mas Frieza diz que tá tudo bem, pois isso não seria um problema. Enquanto isso, Bardock chega no planeta e descobre que o filho foi pra Terra, o que faz ele concluir que suas previsões não são só alucinações, mas ele ignora isso e foca no objetivo principal. Ele já perdeu muito sangue pelos ferimentos, mas mesmo assim consegue chegar até um bar, onde tem vários Saiyajins se divertindo. Eles são representados por esse carinha. Bardock revela tudo e pede ajuda, mas todos riem de sua cara, céticos de que Frieza seria capaz de traí-los. Porém, Bardock fica incomodado e grita que eles merecem ir pro inferno, o que faz eles pararem de rir. Bardock rapidamente desiste de conseguir ajuda e decide ir sozinho, meio inconsequente da parte dele, mas tudo bem. Porém, de repente, Bardock se vê em Namekusei. Agora, a previsão não está mais dentro de sua cabeça, mas sim fora, causando alucinações. Ele acaba encontrando seu filho caçula, adulto, e o encara por um tempo, mas depois o filho se transforma em Frieza. Em seguida, Bardock voa para o espaço. Não me perguntem como ele sabia onde exatamente no espaço o Frieza estava, mesmo sem ter um rastreador. Acho que primeiro pensaram em fazer o Bardock pegar um rastreador novo para poder usar e tudo mais lá no planeta Vegeta, mas depois desistiram e consideraram que ninguém notaria esse erro. Bom, eu notei. Em seguida, Frieza manda um enorme exército de soldados figurantes deter Bardock. Porém, ele vai passando por todos os matando, esquivando e golpeando. Lembrando que todos são representados apenas por um soldado. Até que ele consegue passar por praticamente todos. E Frieza, cansado dessa situação, decide agir, saindo de sua nave e aparecendo para Bardock. E assim, finalmente, Bardock conseguiu falar pessoalmente com o patrão para poder reclamar das suas péssimas condições de trabalho. Lembrem-se que agora todos os que estão maiores estão sobrevoando o planeta Vegeta, no espaço sideral. Em seguida, Bardock faz um discurso, acreditando que pode impedir que suas próprias previsões se tornem realidade. Ele solta uma bola de energia em Frieza, mas este também cria uma bola de energia, porém muitíssimo maior. O ataque de Bardock é inútil. Em seguida, Frieza ataca, ignorando os próprios soldados. Todos eles, junto de Bardock e do planeta Vegeta, são atingidos em cheio. Porém, antes de morrer, Bardock prevê seu filho Kakaroto peitando Frieza na forma base. Uma previsão incorreta, pois Goku só viu Frieza na última forma. Com isso, ele morre sorrindo, otimista que o filho vingará a morte de sua raça.
E com isso, o planeta Vegeta também é destruído, matando junto toda a raça Saiyajin, exceto Paragas e seu filho Broly, que sobrevivem graças ao poder deste. Um final bem emocionante. Mas isso é estragado, pois na verdade Bardock sobreviveu, pois de alguma forma bizarra ele voltou para o passado. Sim, como ele fez muito sucesso, outro filme foi feito com Bardock como protagonista, mas vou demorar a resumir esse outro filme, pois a partir de agora pretendo postar remakes dos primeiros vídeos que fiz, mas um dia resumo esse filme também. Enquanto isso, é mostrado Vegeta, que eliminou milhares de seres de um planeta sozinho. Vejam, agora já posso chamar ele só de Vegeta, não tem mais outro Vegeta além dele. É o fim dessa confusão, lembrando que mesmo ele aparecendo sozinho, nada impede que Raditz e Nappa estarem em outro canto do planeta. Oh, e vejam que conveniente, coincidentemente, eu havia posicionado o planeta Terra logo atrás do planeta Vegeta, e agora podemos ver ele, mas o estranho é que, diferente do normal, a Terra, durante esse especial, tem os continentes separados, igual a nossa Terra. É possível ver a América do Norte e a América do Sul, no caso, e não aquela Terra totalmente diferente criada pelo Dragon Ball, onde os continentes estão todos juntos, conforme mostrado em todos os meus vídeos quase. Enquanto isso, por fim, a primeira previsão de Bardock é concretizada, com o vovô Gohan encontrando Kakaroto na Terra, e ele o batiza como Son Goku. Um aviso pra vocês, a partir do mês que vem, nos dias indeterminados, vou começar a postar remakes dos meus vídeos anteriores, mas vão ter novidades, além de melhorias da qualidade. Vou, por exemplo, fazer um vídeo da saga Frieza, outro da saga Cell e o último de toda a saga Buu, cada um com 10 minutos de duração. Peço que vocês assistam os remakes, pois vai me ajudar muito a crescer o canal. O do mês que vem, por exemplo, vai ser os 3 filmes do Broly resumidos em apenas 10 minutos. E não se preocupem, os vídeos do dia 26 de cada mês vão continuar sendo inéditos. Semana que vem, dia 26 de novembro, vou postar a parte final da saga Buu, mostrando tudo o que acontece com o Kid Buu. Todo mês vai ter sempre pelo menos um vídeo inédito. Então inscrevam-se no canal e ative o sininho para notificações. E lembre de curtir todos os vídeos para me ajudar a crescer. E compartilhe com seus amigos, que você acredita que também vão gostar. Tenho certeza que eles vão te agradecer por isso. Espero que tenham gostado.